Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. E hoje a minha convidada para a live, ela que falou com vocês, a Daniela Lima, ela acabou de entrar. Ela que é uma das coautoras do livro da Avantic. Deixa eu convidar a Dani para participar da live. Vou convidar os meus amigos. Convidem também os amigos de vocês para participarem da live. Eu tenho certeza que a Dani vai falar coisas bem interessantes sobre o tema dela do livro e que vai deixar vocês com mais vontade de fazer a aquisição do livro. Seja bem-vinda, Richelle, Frida, Elton, família Ribas. A Daniela Lima já chegou. Estou aceitando aqui o pedido dela para participar. É verdade, Richelle. Vai ser uma live incrível. Deixa eu ver. Pronto. Boa noite! Boa Tudo noite, bem? Dani. Tudo bem? Seja muito Que bem-vinda. bom! Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo. É um prazer estar aqui, Rafaela. Agora nós estamos invertidas, você pode me dar o troco? Eu tenho certeza que você falar desse tema, já vi que é aquele. Você ficou sem som para mim. Ficou mudo? Agora voltou. Acho que entrou uma Isso, ligação. Voltou? voltou. Entrou uma ligação aí? Foi, entrou uma ligação de alguém que estava na live. Ó. Mas tá bom. É bom que já começou quente a live. Já o pessoal que tá na live já tá querendo falar com a gente, tá bom demais, velho. É verdade. Mas para começar, Dani, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, de como é que você tem feito hoje, quais as áreas que você tem atuado e o que foi que te levou a escrever esse capítulo de empreendedorismo. Bora lá. Bom, para quem não me conhece, eu chamo Daniela Lima. Eu sou contadora de história, arte educadora, já trabalho com vendas há mais de 30 anos, mas, na verdade, assim, eu sou um pouco bombril, né? Eu tive um período da minha vida em que que eu me vi com uma criança de 2 anos e meio, né? Quando eu me separei para poder criar, sem poder contar com pensão de pai, que raramente pagava, e eu não abria mão de ser uma mãe presente. Então, com isso, eu não quis pegar uma empresa, um emprego fixo, né? Com horário de 8 horas por dia e deixar minha filha com no caso, com uma babá, uma empregada, alguma coisa nesse sentido. Então, isso me proporcionou uma experiência, uma bagagem incrível, sabe, Rafaela? Hoje em dia, eu vejo que tudo aquilo que foi sofrido na ocasião, tanto que isso me enriqueceu, tanto quanto pessoa, quanto ser humano e na área também empresarial, né, na área profissional. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de de ter visão do empresário, porque eu tive uma imobiliária, né? Eu sou corretora de imóveis, sou avaliadora também,
Então, e também eu tive a oportunidade de estar do outro lado, como vendedora, né, como gerente de hotel, trabalhei também na área de comércio exterior. Então, assim, eu tive várias áreas, eu também sou formada em tecnologia de informação, né, e sou pós-graduada em certificação. Então, quer dizer, com isso, virou, assim, é, bem amplo, né, minha área de conhecimento, e que isso me facilita muito entender qual é a dor do cliente, entendeu? Identificar a dor do cliente e ver o que melhor eu posso oferecer para que essa dor seja sanada. Então, é um pouquinho assim, eu já respondo as duas coisas junto, né? A questão tanto do profissional quanto do pessoal, porque a vida da gente, as duas coisas andam junto, né? Por causa de uma coisa, você abre mão de outra. É o que eu E falo do ser agora, integral, né? Não tem botão. não Você é é? o lado Exatamente. profissional e você também é o ser humano que vive, que tem família, que tem suas relações pessoais. E as Pois duas é. coisas andam juntas. E você me perguntou em relação ao livro, né? Em relação ao livro foi muito interessante, porque minha filha hoje está com seus 19 anos, mas quando ela chegou nos 16, ela quis morar com o pai, né? Porque o pai podia tudo, aquela questão da adolescência. E aí eu fiquei maluca, né? Eu vivi em função dela dos 2 aos 16. E aí eu tô assim, quem é a Daniela? Né? Quem é a Daniela sem a Clara? E aí eu tive que me redescobrir e eu voltei a estudar, né? E fiz vários cursos e voltei a estudar, inclusive áreas diferentes. Foi aí que eu entrei na área de TI, que eu falei que hoje em dia tudo você precisa estar com essa área, né, de desenvolvimento, né, de tecnologia, de conhecer um pouquinho. Eu tenho uma sede de conhecimento muito grande e essa área eu ainda não tinha abordado. E nesse contexto todo, eu fui convidada para poder escrever o livro, né? Inicialmente foi de propulsão em vendas, com o tema de storytelling, e depois o Bruno falou comigo, não, por que você também não abrange o storytelling na visão empresarial? Que foi para mim muito bom, porque quando eu tive o convite do Bruno para a Propulsão e Venda, eu já tinha escrito um livro, só que ainda estava no meu poder, já de 50 páginas. Então, praticamente eu tive que reduzir o livro, né, para fazer a Propulsão e Vendas. Mas para o empreendedorismo, realmente eu tive que fazer já uma adaptação maior, porque o foco não era simplesmente vender um produto ou serviço, e sim uma ideia, né? Para poder fazer com que o colaborador, fazer com que os parceiros também vistam a camisa da empresa, né? E você consiga trabalhar realmente em conjunto. Muito bom. E são dois livros que contam histórias que você já tinha escrito. Isso é melhor ainda, né? Porque você conseguiu adaptar para poder passar logo a parte melhor para aquelas pessoas que vão ler, né, o seu capítulo. Fez deu uma Ô, enxugada. Rafaela, ainda bem, porque eu tive 15 dias para isso, porque eu já entrei no final do processo e aí o Bruno me deu 15 dias. Então, assim, se eu não tivesse já o material, acho que seria impossível, porque eu quase não dormi esses 15 dias, né, para poder fazer essa produção desses 2 livros. Isso porque o de vendas era praticamente enxugar, né? Ele estava pronto, era dar uma enxugada para poder caber todas as informações dentro do capítulo. E, e aí o de empreendedorismo é que eu tive um pouco mais de trabalho, porque eu tive que focar, né, e direcionar para os empreendedores. Entrou um coautor do livro, o Peter, ele que está nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Pastor Marcelo, Tereza, Elton. Entrou uma galera agora na live. Betânia. Nossa. E uma das coisas que eu gosto muito de perguntar aos coautores quando eu faço essa parte da entrevista é o que foi que você pensou quando você estava escrevendo, né? No seu caso, de enxugando mesmo, assim. Qual foi a mensagem que você gostaria de trazer para as pessoas que vão ler seu capítulo? Que é possível elas mesmas criarem o storytelling da empresa dela,
ou do produto que ela pretende vender, da ideia que ela pretende vender. Porque, Rafaela, eu sim, fiz, igual eu falei, vários cursos, e dentro desses cursos se escuta muito falar em storytelling, storytelling, mas ninguém dá o passo a passo. Ninguém te ensina o pulo do gato, né? E aí que tá. Eu, em 2005, na minha pós-graduação, eu já criei esse processo, né, de desenvolver uma contação de história. Só que na época era focado no âmbito educacional. Então era para criar história para educar, né, para poder dar aulas. Então, na verdade, também já foi uma adaptação para utilizar isso para vendas, né? Que eu utilizei o conhecimento que eu já tenho em vendas com mais de 30 anos, né? Trabalhando em vendas, e adaptei o processo que eu já tinha criado em 2005 do storytelling, só que na época era contação de história para a educação. Então foi tudo uma elaboração, um trabalho. Agora, quando eu estava escrevendo isso, foi muito interessante, porque o que eu pensava, assim, era deixar as coisas o mais mastigado possível, né? Mas eu não queria, ao mesmo tempo, tratar só da questão da criação da história. Porque quando eu dou meu curso, eu brinco que é um curso mentorado, porque realmente eu faço questão de fazer uma coisa bem individualizada, passo a passo, apesar de ser um curso, porque a pessoa sai do curso já com a história dela montada, entendeu? Mas, para isso, tem todo um processo. Não é simplesmente eu chegar, agora vocês vão fazer a história, então é isso, 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 isso. Não. Tem que ter um autoconhecimento, tem que ter um conhecimento do cliente, você tem que entender quais são os valores que você deseja passar. Então, existe um processo. E aí, no questão do resumir, para colocar no livro, que foi uma peleja conseguir colocar o máximo dessas informações desse processo, porque eu não queria abranger só aquela parte, porque não adianta, se você construir uma história, ela não for adequada, ela vai passar a ser um relato, não uma história, entendeu? Se não tiver vários outros fatores envolvidos. E isso que você está falando é muito interessante, porque eu uso muito storytelling no meu trabalho hoje. Que bom. E uma das coisas que assim eu digo que é uma coisa minha e que várias outras pessoas podem trabalhar com as mesmas ferramentas que eu utilizo, mas elas nunca vão fazer o mesmo trabalho que eu faço. Justamente por conta dessa coisa que você falou. Que às vezes a pessoa acha que está utilizando a ferramenta de uma forma correta, de uma forma, né, como você falou, de que ela aprendeu, de como ela aprendeu, só que tem o pulo do gato dentro da Sim, mesma ferramenta. Então, o sim, storytelling tem muito isso. Quando a pessoa não sabe como transmitir, criando essa conexão mesmo com a história, fazendo o passo a passo, não é apenas contar o relato, mas contar de uma forma impactante. E aí eu vou falar um pouquinho do meu tema, né? Que eu falo sobre o ser integral, baseado no meu método. E aí, quando você vai para hipnoterapia, você tem que, na hipnose, você tem uma vontade de história, você tem uma conexão que você faz com a pessoa contando história. sim. Então, você tem que ser muito envolvente a ponto da pessoa se sentir conduzida dentro do processo. Pois é. E aí, o que acontece? Pegando isso daí, as pessoas têm, normalmente, elas querem utilizar, né, a questão da jornada do herói, que é muito falada hoje, né, e as pessoas querem utilizar, de Christopher, né? E aí, o que acontece? Eu trabalho de maneira diferente. Eu acredito que a jornada do herói ela é muito importante, muito valiosa dentro do storytelling. Porém, para o storytelling, que o objetivo é vender, né? Inclusive, depois eu vou falar Eu direitinho. já tô até com essa pergunta aqui já, ó, para fazer. Pois é. Aí, o que acontece? Com o storytelling, não, não, não enquadra direitinho. Você tem que ir para outro lado. Deixa eu só, então, já fazer
essa diferenciação do storytelling e do storytelling, para o pessoal entender melhor, para eu poder explicar qual que é essa diferença da metodologia utilizada por Joseph Christa. Meu inglês é ótimo, tá, gente? Vocês, por favor, relevem. Peter, eu sei que tá aí, ó, estamos ouvindo. Eu brinco com ele, porque, nossa, ele é um amor, gente. Bom, então, a jornada do herói dele é fantástica para o storytelling. Qual que é a diferença do storytelling para o storytelling? Storytelling é a capacidade de se criar, né, de se contar uma história de uma forma impactante. Tá? E o storytelling é você utilizar a narrativa que foi criada pelo storytelling para vender alguma coisa, algum produto, serviço ou ideia. Então, a partir do momento que você tem a intenção de vender algo, aí já é storytelling, com S. Ficou claro? Sim. Tá? Aí o que acontece? Quando a gente fala da jornada do herói, é fantástico, mas uma contação de história para filme, para desenho, para storytelling, certo? Quando eu parto do princípio de criar uma contação de história para vender, ela não se encaixa muito bem. Por quê? Na jornada do herói, o personagem principal, ele se torna o herói, certo? E para a gente criar uma história, né, que venda, o personagem tem que ser o seu cliente e o herói tem que ser você. Porque você tem que ser capaz de resolver o problema do seu cliente. Então, se você utiliza o mesmo processo da jornada do herói, as coisas não funcionam. Entendeu a lógica, a diferença de um e do outro? Aí inverte os papéis. Exatamente. E aí, o que acontece? O termo storytelling é um termo muito novo, né? Muitas pessoas, se você jogar no Google, muitas vezes você vai ver histórias que são para vender, de empresas que fizeram tudo, mas falando como storytelling ainda. Então, muitas vezes você vai ver storytelling apresentado como storytelling, porque o termo storytelling é recente. E eu achei muito interessante quando veio essa diferenciação. Por quê? Porque é complicado, Rafaela, a gente ir em contraponto de uma pessoa que tem um renome, né, que foi tudo baseado em cima dele. Nós temos quantas pessoas trabalhadas em cima da jornada do herói, quantos filmes, E aí você chega com uma proposta diferente, né? Mas quem que é a Daniela Lima para poder, né, tá contradizendo a jornada do herói? Então, assim, quando veio o tema storytelling, eu achei isso fantástico exatamente por isso, porque aí fica claro, a jornada do herói, ela é realmente muito boa, mas dentro do storytelling. No storytelling, ela não funciona da mesma maneira. É porque quando você muda o ângulo, é como se você mudasse completamente o propósito do convencimento. No storytelling, você não precisa mais convencer aquela pessoa de você conduzir ela, mas sim de que ela vai sim pedir para que você a conduza. Porque sim, você na vai verdade, salvar ela. Isso. Na verdade, o que acontece? Você tem que apresentar o problema maior que o seu cliente pode ter caso ele não adquira o seu produto ou serviço. Aí você vai levar ele num grau de desespero, né? Tipo assim, meu Deus, o que pode acontecer comigo, né? A ponto dele te pedir para comprar, né? Ele vai achar assim, pelo amor de Deus, me dá esse negócio que eu não quero que isso aconteça comigo não, entendeu? Então, tipo assim, você vai ser o herói do seu cliente e não ele vai se tornar o herói. Essa é a diferença. E essa seria a grande vantagem, Dani, de você fazer esse processo de contar a história para se comunicar com os clientes e empresas. Essa questão de você estar utilizando essa forma, né, do storytelling.
Sim, a vantagem de se trabalhar com storytelling é que você trabalha com o emocional da pessoa, né? Então, quando você trabalha com o lado emocional da pessoa, com a parte afetiva, você atrai, você aproxima, né? A pessoa registra, fica registrado no subconsciente. Quer ver? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Normalmente, quando eu faço meu curso mentorado, né, que eu brinco, eu sempre começo contando uma história lúdica, ou seja, uma história onde os personagens que árvore fala, né, os animais falam. Aí a pessoa fala assim, mas espera aí, nós estamos no âmbito empresarial, eu quero fazer um negócio na minha empresa, você vem falar de macaco que está falando, né, do outro. Que negócio é esse? Eu falei assim, gente, primeiro a gente tem que desbloquear. Entendeu? A gente tem que desbloquear, a gente fica muito focado com o lado esquerdo do cérebro. Não que a gente não utilize direito, a gente utiliza, mas não de forma consciente, né? E aí a gente tem que aprender a desbloquear e trabalhar melhor no lado direito do cérebro, que é onde a gente gera a parte emotiva, né? E a gente consegue fazer esses registros através da emoção. Então, eu vou fazer aqui uma proposta para você, não só para você, mas para as pessoas que estão assistindo aí, ó, Rafaela. Gente, por favor, eu quero que vocês façam e depois comentem aqui o que vocês acharam, tá? Fecha a porta se vocês ficarem com medo, o povo achar que vocês são doidos, tá bom? Mas não deixe fazer. Vamos lá. Bom, então eu vou pedir para vocês lembrarem de alguma bruxa que marcou a infância de vocês. Toda a história, né, de desenho animado, filme, a própria contação de história, toda essa uma parte tem bruxa, né? Então a gente tem aquela bruxa que a gente tem um carinho especial por ela, né? Tem a bruxa, a Malévola, tem a Cuca, né? Tem aí a bruxa da Branca de Neve. Lembra aquela bruxa que você mais gostava, né? Se tem jeito de gostar de bruxa, né, gente? Mas aqui lembra? E aí eu vou pedir para vocês, eu vou contar até 3 e nós vamos dar a gargalhada de bruxa daquela bruxa que você gosta. Combinado? Vamos lá? Bora? Então vamos lá, hein? 1, 2, 3. Até o cachorro começou a latir aqui. Você pode esse negócio. Sou excelente bruxa. Excelente bruxa. Você também é boa, viu? Gostei. E aí, gente, comenta aí o que vocês acharam de dar uma gargalhada de bruxa, lembraram a infância de vocês, resgataram a memória, como é que foi? Porque, sabe por quê, Rafael, eu gosto de fazer isso? Porque quando a gente lembra de alguma história, a gente lembra de alguma coisa que aconteceu, quando a gente lembra de alguma música, né? Às vezes você está escutando uma música e aquela música simplesmente... Ai, adorei o comentário aqui. Você viu? Lembrei da vizinha aqui. Achei ótimo. Ai, que ótimo. E aí, remete... Às vezes você está escutando uma música e você lembra de alguma coisa que aconteceu quando você estava escutando aquela música. Por quê? Porque ela mexeu com a sua emoção. Aquele acontecimento mexeu com a sua emoção. Então você registrou. Então a vantagem de você trabalhar no storytelling é que você faz não só a venda, mas você fideliza o seu cliente. Porque fica registrado no subconsciente dele. Então, se alguém chegar e falar assim, olha, eu estou precisando de um produto tal, você sabe alguém para me indicar? Aí ele vai lembrar assim, gente, teve aquela menina lá no escritório que me contou aquela história. Entendeu? Então ele vai lembrar, que ele vai ficar registrado. Por quê? Porque eu consegui gerar emoção nele. Certo? Isso é uma pura verdade, viu, Dani? E quando a gente toca na emoção e a gente acaba utilizando sistemas representacionais, seja, né, o auditivo, porque quando você conta uma história, a pessoa fixa mais. E você consegue mexer em várias coisas da pessoa e a pessoa fala, nossa, é isso, eu preciso disso, eu lembro disso.
É muito bom. Aí a gente se remete. E aí é por isso, sabe, Rafaela, que as grandes empresas estão investindo agora pesado no storytelling. Né? Quando a gente pensa no storytelling, a gente fala assim, é uma coisa atual, mas a Coca-Cola fez isso há quantos anos atrás com o Papai Noel? O Papai Noel, a versão que a gente tem do Papai Noel hoje, foi a Coca-Cola que criou. Então, A assim, Oi, a Oi, que tinha aquela criancinha contando aquelas histórias das sim, crianças. Oi, oi, oi. E ficou, né? A história da criança, da facilidade. Então eles contam a história e a gente não percebe. sim. Eu lembro de uma propaganda até hoje do Cotonete. Eu não sei se você lembra, que era que ele saía na toalhinha fazendo assim. Você é novinha, você não vai lembrar. Eu adorava, entendeu? Era muito engraçado. Mas assim, hoje em dia, eles estão pegando mais forte em relação a isso. Hoje em dia a Compre gente batom tem da garoto. é, isso, compre batom, né? Compre Hoje em dia a batom. gente tem a Adobe, por exemplo, fez uma campanha fantástica, que é o retrato real da beleza. Que eu não sei se você vai recordar, que foi uma propaganda onde a pessoa retratava, né, uma outra, mas assim, sem enxergar essa pessoa. Então ela ia falando como ela era e a pessoa desenhava, fazia o autorretrato dela, e depois ela pedia outras pessoas para que descrevesse aquela mesma pessoa, ele fazia outro retrato e comparava aqueles dois retratos. Ou seja, um retrato onde quem foi falando foi a própria pessoa, e o retrato das outras pessoas foram descrevendo ela. Certo? E sempre o retrato em que a pessoa se descrevia era pior do que o retrato que as outras pessoas escreviam ela. Isso eles fizeram com várias pessoas. E aí vem aquela coisa, por que, que a gente tende a nos denegrir? Né? Então foi uma campanha fantástica da Dove, achei essa muito boa. Né? Nós tivemos várias aí do Itaú com o Hilário também, personagem Hilário, não sei se você vai lembrar do personagem Hilário, que ele tinha dificuldade em aprender a lidar com as finanças dele, e através desse personagem Hilário, o Itaú começou a dar dicas, né, de como fazer isso. Então, assim, tem muitas empresas boas. A Gucci ela conseguiu contar uma história sem falar uma palavra, só através de imagens, mostrando como é a confecção dos sapatos. E aí ela conseguiu passar para as pessoas, né, o cuidado que tem nesse processo. Então nós estamos assim falando de várias empresas, né, de nomes de peso. Nós temos aí também a campanha do John Walker, da Heineken, vários estão investindo É no porque quando storytelling. você conta uma história, as pessoas elas sentem como se elas fizessem parte daquela empresa. Elas se sentem pertencentes daquilo. E quando você falou da questão do Papai Noel, a Coca-Cola investe muito pesado no storytelling. Ela usa família. E quem é que não quer ter uma família unida? Quem não quer ter uma família estruturada, com, né, no Natal? E isso é um negócio bem interessante, porque as empresas que estão investindo agora no Storytelling, elas estão convertendo mais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas vantagens, né, de utilizar essas ferramentas que são, creio eu, muito inovadoras. Eu sou da área de Sim, desenvolvimento humano, mas eu digo que essas novas ferramentas, elas têm trazido, como você falou, que o Storytelling é novo. sim. É É, novidade, né, no mercado. o que acontece? Quando a gente trabalha com storytelling, a gente consegue uma aproximação. A gente trabalha com afetividade e com emoção. E tudo que gera emoção e que remete à afetividade, a gente tende a aconchegar, a gente tende a aproximar. Então, essas marcas, né, as pessoas, elas querem se relacionar, então elas querem sentir a humanidade, essa humanização, na verdade. Por quê? Porque hoje em dia é muito tecnológico, né? Igual eu falei, eu também tenho formação na área de tecnologia. Não falo em momento algum que seja ruim, porém a gente não pode perder a humanização, né? Essa questão do contato, né? A questão da afetividade, da emoção, porque senão nós viraremos robôs. E não, longe disso, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. Então nós precisamos envolver.
E quando a gente cria uma empatia em relação a outra pessoa, a gente se abre, a gente se conecta melhor. Então, a contação de história, ela tende a aproximar das pessoas. É verdade. E aí eu pergunto para você, quais seriam as duas palavras-chave do Storytelling? Quais? Pois é. Você lembra que eu falei com você a questão da gente... que se você faz todo o processo, né, para se criar uma storytelling, porém, se faltar algumas coisas, ela vira um relato. Então, é se faltar essas duas palavrinhas chaves, que é afetividade e emoção. Porque se você cria uma história sem emoção, sem a conexão, né, que não gere uma afetividade, você está simplesmente relatando um fato. E aí você perde todo o contexto. Por isso é que eu sempre faço um trabalho do autoconhecimento primeiro, né, do conhecimento do cliente, da identificação do cliente. Aí a gente gera um esqueleto da história, para que depois sim você possa enxertar as informações de acordo com o estilo de cliente que está na sua frente. Que por mais que você saiba qual é o seu cliente ideal, né, qual é a sua persona, uma persona vou falar rapidamente o que é uma persona. Persona é um estereótipo de cliente ideal que é baseado em dados, né? Coletado dados dos seus clientes e ali você vê e tira ali qual o estilo de cliente ideal que seria do seu produto. Rapidamente, assim, né? Obviamente o tema não é esse, então só para quem não entende não ficar boiando, tá, Rafael? E aí, o que acontece? Então, as pessoas falam assim, a minha persona é uma mulher de 48 anos que é professora. Beleza, então, mulher de 48 anos professora. Mas quantas mulheres de 48 anos professoras que existem? Todas têm a mesma personalidade? Então, são personalidades diferentes. Então, você não vai contar da mesma maneira uma história para cada uma delas. Você vai ter que adaptar. Então, você vai ter que conhecer o seu cliente. Então, tem várias formas, né, de se conhecer o perfil do cliente, né? Tem uma muito conhecida que chama DISC, né? Que, inclusive, no livro lá de Profissão em Vendas, nós temos uma colega falando sobre a DISC, que eu achei muito interessante. E no meu livro eu coloco também algumas maneiras de você identificar qual tipo de cliente e como você lida com cada um deles. Então, isso é importante também, até para você conseguir adaptar a sua história de acordo com o cliente que você vai contar. E é o que eu faço com o Eneagrama. Tá vendo? Aí, ó, vai só conectando. É porque quando você está contando a história, por exemplo, quando eu falo de um perfil mais rígido, até falei isso na live, um perfil mais Sim. rígido, que é mais focado no resultado, ele quer assertividade. A forma de você conduzir o processo é diferente. Sim. Já quando é um cliente assim mais leve, mais amigo, mais descontraído, se você for contar a história muito pautada nos pontos essenciais, ele talvez não veja graça. Exatamente. Tem que ter os então, picos de emoção. Isso. E aí é que tá. Vamos supor, às vezes também, você está lidando com um cliente que ele está com pressa, ele fica toda hora olhando o relógio. Aí, o que dizer? Então, você vai ter que comprar aquela história pequenininha mesmo, talvez até o próprio esqueleto da história. Porque senão você não vai conseguir contar. Ele vai te interromper. E aí uma história pela metade já não criou a função dela. Então, eu preferia você contar ela pequenininha, se ajustar ela, reduzir, porque você sabe que o seu tempo vai ser curto. Né? Então, isso é essencial, a gente conseguir fazer essa adaptação, entender o cliente. Essa leitura é uma leitura bem rápida, porque é algo quase instantâneo. Porque você tem que ter agilidade no observar e observar com detalhe para que você conduza da melhor forma. Porque, por exemplo, quando eu estou até né, na posição de professora ensinando, eu observo muito o não verbal da turma. Se eu vejo a turma muito assim, parada, e às vezes, como você falou, impaciente, ou conversando, ou no celular, eu percebo que eu não estou com a turma comigo.
Então eu preciso contar uma história muito rápida que consiga atrair essa atenção de uma forma que a pessoa perceba que aquilo faz sentido para ela e que ela precisa aprender aquilo. É isso aí. Você pegou o fio da meada, Rafaela. E eu tive duas experiências, uma positiva e uma nem tanto em relação à escola, né? Porque eu sou professora também. Então, uma foi muito interessante, que os alunos foram dispensados do professor do penúltimo horário, tinha faltado, e a escola deixava os portões abertos. Então, quer dizer, o pessoal poderia ir embora. Só que a última aula era minha. E aí, eles vieram me pedir para juntar as turmas. Só que eu não tinha condições de juntar as turmas, porque estavam em processos diferentes, em etapas diferentes. Aí eu falei assim, não, professor, então libera a gente. Eu falei assim, olha, liberar eu não posso, mas o portão da escola está aberto. Quem quiser ir embora, se tiver uma pessoa, eu vou dar aula. Eu imaginei assim, já fiquei assim, falei assim, vai embora mais cedo para casa. Menina, não é que minha surpresa que eu cheguei, tinha 15 alunos esperando para escutar a história. Eu falei, não, nós ficamos aqui, quero escutar essa história hoje. Então, assim, eu achei aquilo fantástico. Nós estamos falando de adolescentes. Na ocasião, eram adolescentes. Então, você há de convir, né? De terem esperado, super bacana. E outro que eu falo que não foi tanto assim, que aí já eram, inclusive, alunos mais novos, se eu não me engano, estavam na sexta série, acho que é sexta série. E aí eles tinham tido uma atividade na escola e eles estavam retomando aquela agitação danada. Só sei que eu não conseguia nem dar bom dia. Eu falava, gente, vamos parar, e nada. E eu sempre tive o hábito de dar aula com microfone, sabe, aquele fonezinho que coloca, né? E eu chamando atenção e nada. Aí eu peguei, coloquei no último volume do microfone e dei essa gargalhada de bruxa. Teve um aluno que caiu da cadeira. O pior foi eu conseguir ficar sem rir, porque eu não podia rir, né? Mas que eu tive vontade, eu tive. Né? Aí os meninos assim, você tá doida, professora? Eu falei assim, não. No início da aula eu falei com vocês, gente, olha, eu sou muito tranquilo, só não deixa soltar a bruxa que existe dentro de mim. Vocês deixaram fazer o quê? Aí depois disso, não quero mais os meninos. Eu sempre chegava e conseguia dar pra começar a minha aula. Não sei porquê. Acho que eles ficaram com medo da bruxa. Mas essa conexão, ela precisa ter alguns pontos, né? Que você precisa perceber, assim, a turma. Porque quando você vai falar com um cliente individual, é de uma forma. Mas quando você tem uma turma que é muito diferente, né? A personalidade são várias. E você precisa ter aquela turma atenta e criar uma certa empatia para que eles percebam que é uma troca. Sim, sim. E assim, eu dei aula há quase 20 anos da minha vida, dando aula. E isso é muito interessante, que eu dei aula tanto para adolescente, pré-adolescente e para adultos. Então, você começa a identificar também essa questão, né, da diferenciação. E eu dava aula contando histórias, eu criava histórias para dar aula. Então, utilizando inclusive o mesmo processo que eu utilizo hoje para criar histórias para vender alguma coisa. Porque, na verdade, eu estava vendendo uma ideia, né? Eu estava vendendo o conhecimento que eu estava passando para eles. Então, vamos supor, se eu ia dar aula sobre o barroco, então eu criava um anjo barroco que quebrava a asa e saía em direção em busca do criador dele para poder consertar a asa dele. E aí, durante esse processo, ele ia passando em locais, né, que tinha esculturas, né, igrejas, tudo com características, e aí eu ia falando, ia desenvolvendo a história. Então, assim que foi. E aí, quer dizer, o tempo todo, então, da mesma forma que isso acontecia no âmbito educacional, acontece no âmbito empresarial. Por quê? Quando a gente fala no termo de empreendedorismo, né, você tem que gerar uma conexão com os seus colaboradores, com os seus parceiros. Então, você vai criar uma história para gerar essa conexão. Aí tem gente que fala para mim, mas aí eu vou estar enganando, eu vou estar inventando uma história. Eu disse, não, quem falou que você vai estar inventando? Né?
existe uma história. Se você parar para poder pensar, como que começou, qual foi a história que criou aquela empresa? Né? O porquê que aquela empresa iniciou? Não seria interessante transformar isso numa história? Às vezes, a fazer, mas não tem nada a ver, fica muito sem graça. Depende. Você pode adaptá-la para ela poder ficar um pouco mais tranquila, muito mais, vamos colocar assim, mais agradável, né? Para você conseguir uma conexão melhor. Você pode adaptar. Não quer dizer que você vai estar mentindo, nem quer dizer que você vai estar criando apenas uma história, iludindo a pessoa. Porque eu falo, inclusive no livro, eu falo que é importante ter ética, né? Você vai criar uma história baseada em fatos reais. Você não vai falar que um produto ele tem uma coisa e ele não tem, né? Que a sua empresa é uma coisa, sendo que ela não é. Certo? Você simplesmente vai colocar de uma maneira, utilizando as técnicas da contação de história, que aquilo ali fique leve, que fique gostoso, que fique prazeroso, que gere emoção e conectividade. E engraçado, você falou isso agora, eu me lembrei que quando eu comecei a contar a história no meu trabalho, né, no meu método, eu pensei muito no que Jesus fez. Porque Jesus, a boa parte da Bíblia, ela é contada em metáfora. Sim. Ou seja, para criar essa visualização e conseguir atender todos os tipos de público. Uhum. Ou seja, quando você conta uma história do semeador, você conta a história de como aconteceu alguma... Aí Jesus fala assim, eu vou te explicar isso em parábola. Aí a pessoa Sim. consegue entender melhor aquilo que ele quer explicar. Talvez se ele falasse, olha, o salário é o mesmo para todo mundo. Talvez a pessoa não se conectasse com a verdadeira mensagem. Mas quando ele traz o de minucioso, né? Como você falou, da emoção. Ele destrincha e traz a clareza, aí a pessoa fala, agora eu entendi o que é isso aí. Aí foi por isso que eu comecei a usar o storytelling, no meu caso, né? Que eu criei para poder a pessoa ficar mais fácil de ela entender como é que funcionava a personalidade dela, a personalidade do outro e criar também a ideia de como aquilo surgiu. Então, nessa questão da quando você fala em parábola, se você for analisar, na verdade ele contava em parábola para quê? Ele utilizava a história para quê? Já parou para poder pensar nisso? Para dar exemplo. Então, na verdade, a história ela é um exemplo. Simplesmente você está exemplificando o que você quer dizer. Então, o que acontece? Isso faz gerar conexão. Por que eu sempre trabalhei muito com a contação de história? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em decorar. Eu sou péssima em decoreba. Então eu falava que era decorar, Daniela penava. E tudo que era de raciocínio lógico, eu adoro resolver um problema, adoro essas coisas. E aí, então, para mim, eu adorava. Por quê? Porque gerava conexão. Tinha um porquê daquilo, né? As coisas têm que ter um porquê. E aí, sempre, por exemplo, todas as aulas, todos os cursos que eu falo, eu tenho mania de fazer resumos em forma de esquema, porque aí eu consigo correlacionar, entendeu? Tem que ter alguma coisa assim que gere conexão, porque senão eu não consigo. Eu faço a mesma coisa. Até as minhas senhas, eu conto uma história de um número, ou que é um aniversário, misturado com alguma outra data, de alguma coisa que foi muito importante, que aí eu não esqueço. Sim, tem que estar conectado a alguma coisa. Então, assim, isso, por exemplo, quando eu fui fazer minha monografia, igual eu te falei, foi da contação de história, porém no âmbito empresarial. Por que eu fui para isso? Primeiro que eu dormia nas aulas de história. Eu não conseguia, gente, professor de história, era sonífero para mim. Era o professor de história entrar e a cama estava feia. Que era aquele mesmo ritmo, né? Vocês me perdoem se tiver algum professor de história, viu, gente? Toda regra tem exceção. Mas eu dormia, não dava. E aí, o que acontecia? Eu trabalhava com teatro, né? Com meus 17 anos, e aí uma pessoa me convidou para poder contar histórias junto com ela.
E aí eu fui, comecei a gostar, a gente contava em dupla, comecei a gostar. E aí eu fiz um curso de contação de história na Edições Paulinas, na ocasião. E daí pra frente foi só contando história e adorei, os outros virou cachaça. Mas eu sou mineira, né? Então tem esse termo aqui. Não sei se o pessoal que tá assistindo aí tá acostumado. E aí, então, o que acontece? Quando eu fui para pós-graduação, né, eu tive que fazer uma monografia, eu falei assim, gente, por que a gente pena tanto para poder dar aula, né, para manter a atenção dos alunos? E eu, com contação de história, eu consigo segurar um monte de criança, adulto, no sol lascado de meio-dia, sendo que tem atração muito melhor, tem cama elástica, muito melhor é ótimo, né? Tem cama elástica, tem pintura de rosto, tem tudo que você podia imaginar, que é aqueles eventos do Sesc, né, que ia caminhar um palco, mas ia aquele tanto de coisa. Então, quer dizer, tinha muitas atrações que crianças são apaixonadas, pintura, essas coisas assim. E, no entanto, ficava ali, aquele solão lascado, sem cobertura, e eles ficavam lá escutando. Aí eu falei assim, bom, então eu tenho que levar essa técnica de contação de história para dentro da sala de aula. Isso nós estamos falando em 2005, né? Então, assim, isso já vem quase 20 anos aí, né? Então, e aí essa técnica, né, que eu desenvolvi naquela ocasião, simplesmente é adaptada, né, da área de educação para a área de vendas, né, que eu já trabalho aí também há mais de 30 anos. Muito bom. É isso. E eu gostei dessa coisa de aprender a contar história. Porque, na verdade, eu conto história hoje, mas eu nunca fiz um curso de aprender a contar essa história. Eu utilizo a minha técnica, né, como eu falei, da hipnose, da hipnoterapia, que é contar também história. Você tem, por exemplo, teve um momento desse curso que a gente ficou só produzindo história. Nossa, legal. Ou seja, para Legal. você conduzir o processo. Mas eu acho interessante você ter uma formação de, de realmente você saber como conduzir. Sim. O curso que eu fiz da Edições Paulinas na ocasião foi para contar história, realmente para contar de criação de história. Eu realmente desenvolvi esse processo na monografia, né? Inicialmente na minha monografia em 2005 e agora eu utilizo essa mesma técnica para, obviamente, adaptado para vendas, porque eu fui percebendo, sabe, Rafael, que a minha vida toda eu sempre trabalhei com vendas e eu tinha muita facilidade de vender e às vezes eu colocava as pessoas para poder fazer a venda e as pessoas tinham dificuldade. E eu falei assim, gente, mas qual que é o problema, né? Eu não conseguia entender. As coisas que eu fazia de maneira natural, as pessoas tinham uma certa dificuldade. Aí eu comecei a dar treinamento para essas pessoas. E aí eu comecei, ao eu dar treinamento, e isso eu comecei a perceber quando eu tive a minha imobiliária, que eu fui dar treinamento para as meninas, né, para as corretoras, eu fui percebendo que o que eu fazia de modo natural era contar história. Eu não me tocava que eu fazia isso. Porque eu era contadora de história. Dani, eu vou te falar que hoje eu falei isso numa sessão, eu falei para a pessoa assim, nem todas as pessoas têm esse dom. Tem coisas que já nasceu com a gente, que a gente nasceu com aquilo justamente para ensinar. Então você Sim. não vai ver isso em outro lugar, porque foi uma coisa que você já recebeu. E como eu já fazia, já contava história desde os meus 17 anos, então isso era natural para mim. E eu não percebia que eu utilizava as técnicas da contação de história para vender. E aí, nesse processo de eu ensinar as meninas, né, a vender os imóveis, porque eu via que elas agarravam umas coisas muito assim básicas, é que eu caí uma ficha. Dali para cá, que eu falei assim, gente, peraí, eu utilizo a contação de história para vender. E aí é que eu comecei, então, a ajudar pessoas, empresas, né, a trabalharem com storytelling. Só que na ocasião, né, não se falava em storytelling, né, storytelling.
Muito legal. Eu amei saber dessas diferenças e saber que existem muitas outras coisas que você precisa aprender. E que hoje, por exemplo, você falou disso e eu fiquei com isso na cabeça, assim, poxa, isso pode ser uma boa um bom investimento, não só para empresas, né, mas para profissionais que querem melhorar sua carreira, melhorar suas vendas, investir em saber contar histórias. Com certeza, porque você gera uma conexão, e é o que eu falei. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou ter que mudar o jeito de fazer, as pessoas não querem muitas vezes sair da sua zona de conforto. Mas pensa, gente, que a um storytelling você não vai simplesmente conseguir vender, você vai ficar registrado na cabeça da pessoa. Então você faz a venda e a pós-venda junto. Porque aquilo ali vai ficar marcado, vai ficar no subconsciente dela. Da mesma forma que uma música fica no seu subconsciente, quando você escuta uma música, você lembra do que aconteceu quando você escutou aquela música, vai acontecer com ele também, vai ficar registrado, porque gerou emoção. E aí entra aquela parte que eu brinco quando eu estou ensinando, que é fazer aquela pergunta: você conhece alguém assim? Né? Fazendo a pessoa se conectar de verdade com a história. Aí ela vai ter que pensar. E aí ela fala: conheço alguém, tal pessoa é assim. Não, então eu mesmo, eu mesmo. Na Eu verdade, faço assim, isso. durante o processo da contação de história, eu coloco de formas assim que o personagem principal realmente se identifique, né? Que o cliente se identifique muito com o personagem principal. Que aí eu coloco assim situações bem parecidas, entendeu? Locais bem parecidos, empresa com o mesmo ramo. Eu adapto de uma forma em que ele meio que fala assim, uai, tá falando de mim? Entendeu? Exatamente para ele se identificar e se tocar. Aí não é necessário nem que você fazer a pergunta, porque ele mesmo se faz. Porque você já coloca ele naquele mesmo. Na, no ambiente paralelo, né? Naquele mundo paralelo ali, né? No mesmo E isso é patamar dele. incrível, porque na hora que a pessoa se conecta mesmo, que ela vê que fez sentido, ela começa a olhar assim, o olhar dela já muda. Eu conheço isso, eu entendo do que ela tá falando. Sim, sim. Mas, Dani, eu sei que se você for falar de uma coisa que você ama, você vai falar até amanhã de manhã. Eu sei que você Com gosta desse certeza. assunto, vai contar história até amanhã de manhã. Não falta histórias. Não falta história, com certeza. Mas deixa uma mensagem para quem quer começar. Venda, né? Você que trabalha com história em série, venda agora seu peixe, venda seu capítulo, seu momento de contar história. Sim. Bom, gente, eu falo com vocês o seguinte: se vocês estão achando que vocês não estão vendendo por causa da situação da pandemia, por causa de um momento político, por causa da guerra, avalie, porque tem empresas que estão vendendo com tudo isso que está acontecendo, né? Então, quem sabe o storytelling não seja a opção para você se conectar melhor com o seu cliente. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct. Meu Instagram, ó, tem alguém acenando aí, oi. Meu Instagram é Daniela Lima underline oficial, tá? Me seguem lá. E pode me chamar no direct, pode tirar dúvidas, a gente pode também conectar aí, se tiver interesse também me chamar para a empresa, a gente pode fazer um treinamento mentorado, a gente pode simplesmente bater um papo primeiro para vocês entenderem um processo. E é isso aí. Em relação ao livro, eu estou no Empreender e no Profissão em Vendas, que será um sucesso. No dia 1 e 2, no Fórum de Pampulha, será um lançamento e nós estaremos lá bombando, não é mesmo? É, com certeza. Liga aí, Agora eu Rafa. queria saber contigo, Dani, porque você é de BH, né? Isso, Sim, você trabalha também virtualmente, mentoria online, tem alguma mentoria online? Porque boa parte do meu público é daqui de Salvador. certo.
Maravilha. Tenho sim, tá? Eu presto mentoria online, dou treinamentos também online. E se quiser, eu posso ir presencialmente também. Vai ser um prazer. Eu adoro essa terra sua. Amo de paixão. E você sabe que a minha intenção, após o lançamento do livro, né, é focar para ir para Salvador. Um dos meus objetivos com o lançamento do livro é morar em Salvador. Então, é realmente para abrir portas aí em Salvador e que eu realmente tenho intenção de ir para aí. Eu já morei em Aracaju, sou apaixonada com o Nordeste, então, assim, eu amo de paixão. Vai ser muito Tá? bem-vinda, Dani. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Nós vamos fazer várias parcerias, se Deus quiser ainda. Com certeza, não tenha dúvida disso. Esse tema que você abordou, eu vou ter o prazer de ler seu capítulo, porque eu acredito que sempre tem a somar, a gente sempre soma quando a gente aprende algo que é inovador, e quando você pega uma pessoa que é especialista no assunto, é melhor ainda. Você vai agregar com certeza. Ah, com certeza, eu também vou ler o seu. Eu já estou pegando o livro de vendas aqui, já li um tiquinho, já devo estar mais ou menos num terço dele ali, que eu já li. Mas vou chegar no seu também e com certeza vai ter muito a agregar. Porque a nossa live foi incrível, né? Que eu já tive a oportunidade de estar conversando com você sobre o seu assunto. E foi um aprendizado, foi uma troca maravilhosa. Idem, idem, idem. Gratidão. Já te agradeço por hoje e espero que a gente possa marcar outras lives para não só falar do tema do livro, mas esses temas voltados para empreendedorismo, gestão. Já deixo o convite esse mês, que é o mês da mulher, para você falar um pouco sobre empreendedorismo também na minha página, porque eu acho que mulheres que têm história, como você tem e como você viveu, podem ajudar muitas mulheres a saírem do lugar que elas estão, de não enxergar possibilidades e começar a ver luz, começar a ver que existe sim outros caminhos, outras possibilidades, empresárias que estão desenvolvendo negócios e precisam de uma mentoria. E eu acredito que essa possibilidade que a gente tem de fazer lives, elas realmente abrem portas. É um momento, né, de troca mesmo. Ô, Rafael, eu queria aproveitar aqui de primeira mão, tá? Primeira mão, que eu estou divulgando agora. Eu estou lançando no meu Instagram um momento chamado Degustando Conhecimento. Esse momento ocorrerá terças e quintas, no horário de 12h15. Então, no horário do almoço, vocês irão degustar conhecimento. E são lives, mas não falando sobre o livro, né? Então, eu terei lives falando sobre assuntos diversos, como coautores também, mas como empreendedora, como mulher, como ser humano, então, tipo assim, nós abriremos no domingo, será a abertura, apesar de que não terá no domingo, mas por que no domingo? Porque domingo é o dia do contador de histórias. Então, eu convidei o Peter Ronan para iniciar no domingo comigo, porque ele trabalha com storytelling, então nós vamos fazer uma coisa diferenciada, focada para contação de história, no domingo, nesse mesmo horário de 12h12. E para abrir oficialmente, né, o primeiro dia dessa live, Degustando Conhecimento, nós teremos a Alzira Montes, né, que ela que é a rainha da conexão, de network. Na janela. E aí é fantástico. E aí, eu faço aqui o convite para você, Rafaela, que se você tiver disponibilidade nesse horário de 12h15, na terça ou na quinta, me dá o toque, que eu gostaria também de falar com você. De fazer uma live. Eu fico muito honrada de participar da sua nova live, Degustar Conhecimento. Amei o tema. O tema foi muito feliz, porque o tema combinou perfeitamente. Maravilha. Depois você olha a sua agenda, né? Eu tenho aí dia 24, aí de repente dá uma olhada se no dia 24 se te encaixa, porque senão a gente vê uma outra data, tá bom? Vou ficar feliz. Vamos organizar. Eu agradeço demais e conto, gente, com vocês também, porque esse Degustando Conhecimento, ele vai se manter
após o lançamento do livro, né? Porque ele não está vinculado ao lançamento do livro. Então, por isso que eu estou abrindo ele e para a gente poder se conectar, conhecer sobre vários assuntos. Eu quero também chamar empreendedores, sabe? Pessoas de vários ramos de atividade, de conhecimentos diversos, para a gente poder bater um papo legal na hora do almoço. Que massa, muito bom, Dani. Eu acredito muito nisso. Essas trocas, elas são riquíssimas. E quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente pega pessoas que estão nesse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo, a gente só tem a agregar. Eu acredito que esse é o nosso chamado. Então, que sejamos cada vez mais conectadas nesse objetivo. Já te agradeço mais uma vez. E eu que agradeço. a gente vai ajustar a agenda para poder fazer, com certeza. Sim, sim. Ótimo. Aguardo o seu retorno, sua resposta, dá uma olhada na sua agenda e entre em contato comigo. Gente, ó, obrigada a todos, tá bom? Essa live vai Marcelo ficar gravada. Agradecendo, muito obrigado você também, Marcelo, perdeu, que participou conosco. Uma parte da live vai ficar gravada, volta, assista, porque vai valer muito a pena. Alô, gente, ó, obrigada, tudo de bom. Tchau, Dani. Tchau.